Boa tarde, meus irmãos. É bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, a responsabilidade está comigo de transmitir alguns assuntos da Palavra de Deus. E o nosso assunto hoje será arrependimento e confissão. Tá? Do contrário do que muitas pessoas pensam, meus irmãos, arrependimento e confissão é algo que todos os dias acontece com o cristão. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas todos os dias eu tenho que me arrepender e todos os dias eu também tenho que confessar ao Senhor. Né? A palavra de Deus diz que quando nós confessamos verdadeiramente e quando nós nos arrependemos verdadeiramente e quando nós confessamos verdadeiramente, nós estamos justos e limpos diante de Deus. Estamos purificados, sem pecado. Não é lindo isso, meus irmãos? Eu acho isso maravilhoso. Tá? Porque quando nós estamos próximos de Cristo e nós falamos para Ele aquilo que realmente nós sentimos, que nós fizemos de errado, confessando a Ele e nos arrependendo, Ele nos deixa limpos e puros novamente. E a Bíblia ela é muito clara sobre isso. Jesus, todos os dias, Ele nos chama para o arrependimento. Todos os dias, Ele nos chama para a confissão de pecados. Porque Jesus, Ele faz isso com todos nós, todos os dias. E por que Ele faz isso? Porque todos os dias Jesus nos chama ao arrependimento e à confissão. Eu peço aos irmãos, por favor, que abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Eu vou colocar aqui todos os capítulos, todos os livros e todos os versículos para o nosso estudo. Mas especificamente esse, mais um, eu pediria que os irmãos agora abrissem a Bíblia e nós lêssemos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Os irmãos já abriram? Já encontraram? Amém, já. Irmão, poderia ler para nós, por favor? Irmã Shirley, pode ler. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha quantas informações importantes nós temos aqui. O salário do pecado é a morte. Então, por que nós temos que nos arrepender dos erros que cometemos e confessar? Porque senão nós vamos morrer para sempre. Vamos morrer eternamente. É o que diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. Em quem? A vida eterna em quem? Alguém poderia me dizer? Em Cristo O presente Jesus. de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Então, se nós estamos com Jesus e nós confessamos, nos arrependemos e confessamos nossos pecados, a morte não será mais o nosso salário. Nós estamos livres dela. Não da morte física, mas da morte eterna, da morte espiritual também. Né? Então, aqui continua dizendo que quando é que nós decidimos ir até Jesus? Quando existe um arrependimento genuíno, verdadeiro no nosso coração.
Eu só vou a Cristo quando eu estou realmente arrependido. E quando eu vou falar a verdade para ele, porque não tem como você enganar Jesus. Não é? Quando existe um arrependimento genuíno, verdadeiro no nosso coração, esse arrependimento não só exterior, mas um arrependimento interior, racional. Né? O cristão verdadeiramente reconhece seu erro e se entrega ao poder regenerador de Cristo para ser purificado e renovado. Então, quando eu arrependo e confesso, Cristo ele vai me purificar e vai me renovar. Se eu cometo um erro por palavras, pensamentos ou ações, não me arrependo e não confesso, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. A obra que Jesus deseja fazer na nossa vida não é só nos perdoar. Quando eu me arrependo e confesso, Jesus não quer só me perdoar. Ele quer fazer a obra completa. Jesus quer me purificar. Ele quer me purificar. Purificar o meu coração de toda a maldade que eu pratico. É essa que é a importância de nos arrependermos e de confessarmos os nossos pecados. O verdadeiro arrependimento não vem de nós, vem do Espírito Santo vivendo em nós. Então, até o arrependimento e a confissão, na realidade, é quando nós temos a vontade de buscar Cristo. Quando o Márcio tem vontade de buscar Jesus, de conversar com ele, o Espírito Santo toma posse do meu coração e faz com que eu me arrependa e confesse. Quando o Márcio comete um pecado e ele não quer buscar a Cristo, o Espírito Santo nada pode fazer. E se eu, o Márcio, for buscar a Cristo, mas não estiver realmente arrependido, o Espírito Santo nada pode fazer também. Por quê? Porque isso não é arrependimento, isso é remorso. Nós vamos explicar daqui a pouco a diferença entre arrependimento e remorso. Não é? Mas o importante aqui é que quando nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados, Jesus faz a obra completa em nós. Ele nos perdoa, mas o que ele quer realmente é purificar o nosso coração, para que nós não pratiquemos mais os mesmos erros. Amém? Então vamos seguir adiante. Aqui em 1 João, versículo 1, capítulo 9, diz: prestem atenção, meus irmãos, é muito importante isso. Se é uma condição, certo? Se eu confessar os meus pecados de forma genuína e verdadeira para Jesus, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça que há no meu coração. Então eu volto aqui ao que foi falado anteriormente. Tá? Se o Márcio confessar os pecados que ele tem de forma genuína e verdadeira para Jesus, Jesus é fiel comigo e justo. Ele vai me perdoar os pecados, ele vai purificar o meu coração de toda injustiça. Então, quando Jesus faz isso, eu estou limpo, puro, perfeito diante dele nesse momento em que eu confesso meus pecados e deixo. E isso é maravilhoso. E isso me faz com que todos os dias, antes de dormir e ao acordar, eu peça perdão ao Senhor pelos pecados que eu tenha cometido. Eu peça perdão ao Senhor e confesse de forma genuína e verdadeira para Ele os pecados que eu tenho cometido. É por isso, meus irmãos, que é importante o cristão, todos os dias, se arrepender e confessar os seus pecados. Isso não acontece uma vez só no ano, isso não acontece de 3 em 3 meses, isso deve acontecer todos os dias. Antes de dormir, eu tenho que avaliar
Como foi meu dia? Quem eu machuquei? Quem eu feri? Os pensamentos que eu tive. E tenho que colocar isso diante do Senhor à noite, antes de dormir. De forma genuína e verdadeira. Porque o Senhor sabe quando nós também estamos mentindo. Não é? E confessando, me arrependendo, o Senhor me torna puro diante dele. Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está bem claro. Quando eu confesso os meus pecados de forma genuína e verdadeira, sou perdoado e o Senhor Jesus me purifica de toda injustiça que há no meu coração. Amém? Vamos seguir então. É o Espírito Santo que nos afasta do pecado e restaura a nossa comunhão com Jesus Cristo. Meus irmãos, o único poder que o Senhor nos dá nesse mundo é o poder da vontade. Eu quero buscar a Jesus. Esse é o poder que Jesus me dá. O poder do livre-arbítrio. Eu tenho o poder de decidir entre buscar a Cristo ou fazer a minha própria vontade. Buscar a Cristo ou fazer a vontade do diabo. Esse foi o poder que o Senhor nos deu. O único. O resto, tudo é feito pelo Espírito Santo. Nada mais cabe ao homem. Obras, trabalhos para Jesus, distribuição de livros, pregações, tudo é o Espírito Santo. Nada somos nós. Nós, os seres humanos, só entram com a vontade. Apenas isso e mais nada. Então vamos para a primeira pergunta do nosso estudo. O que significa ter um arrependimento verdadeiro e como ele se manifesta? Meus irmãos, o arrependimento verdadeiro possui frutos de arrependimento. Quando uma pessoa está verdadeiramente arrependida, ela dá testemunho desse arrependimento dela, certo? Ela para de fazer as coisas que ela fazia, ela para de falar as coisas que ela falava, ela para de pensar as coisas que ela pensava. E esses são frutos de arrependimento. Tem vezes que as pessoas dizem assim, não, eu estou arrependido do que eu fiz com você. Mas ela continua praticando os mesmos atos, então não tem fruto. Foi apenas da boca para fora. O arrependimento tem que ter fruto. E o Senhor Deus sabe quando nós estamos falando a verdade. Tá? Então o arrependimento verdadeiro possui frutos de arrependimento, ou seja, o arrependimento ele vai além das palavras. Existe prática. O verdadeiro pecador arrependido, ele reconhece com sinceridade o pecado. Ele decide se afastar e busca uma mudança de vida que vai além das palavras. Né? Então, o verdadeiro arrependimento ele vai além do que eu falo. Ele entra na prática, no viver cristão. Olha, realmente o Márcio está arrependido. Ele falou que não iria mais fazer isso e ele mudou completamente a trajetória dele naquela situação, naquela circunstância. Esse é o fruto do arrependimento. Tá? Continuando. Vamos então ler agora 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Vamos ver o que está escrito. Mas agora estou contente. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para nós. Mas agora, eu vou usar meu nome, meus irmãos, que eu sempre gosto de usar meu nome quando eu leio a Bíblia. Mas agora estou contente com o Márcio. Não porque o Márcio tenha ficado triste, mas porque aquela tristeza que surgiu no Márcio fez com que ele se arrependesse. Interessante isso aqui. Então, geralmente, quando nós nos arrependemos, ocorre uma tristeza no nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele ficou contente, por quê? Porque eu fiquei triste. E essa tristeza fez com que eu me arrependesse. Não é belo isso, meus irmãos, na palavra de Deus? Ensina direitinho para a gente como é que é o arrependimento. Continuando. Aquela tristeza foi usada pelo Senhor Deus, ó. A tristeza foi usada pelo Espírito Santo. E assim
nós não causamos nenhum mal para vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo não fez nada de ruim para mim, mas a tristeza veio por quem? Pelo Senhor. Ele me fez me sentir triste. Por quê? Porque eu amo o Senhor. Eu amo Jesus. Eu cometi um erro perante Jesus e os homens. E Jesus fez com que eu me sentisse triste pelo erro que eu cometi. Eu lembro de uma vez, nós estávamos conversando com um irmão, e ele tinha um entendimento diferente do nosso nas Escrituras Sagradas. E eu fui muito verdadeiro com ele, né? E disse para ele, meu irmão, não é por aí. E veio uma tristeza no coração desse irmão muito grande. Ele foi embora de casa, e depois, no outro dia, nós conversamos novamente, e ele demonstrou que arrependimento daquilo que ele tinha falado. Meus irmãos, isso não é a pessoa que se arrepende, é o Espírito Santo que faz ela se arrepender. E no meio cristão isso é maravilhoso. Quando nós machucamos no coração de um irmão e ele se arrepende daquilo. Isso significa que esse irmão está cheio do Espírito. No versículo 10 diz assim, pois a tristeza que é usada pelo Senhor Deus produz o arrependimento que leva à salvação. Outra informação importante para nós aqui. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, confessando nossos pecados, nós somos levados ao quê? À salvação. O salário do pecado é a morte, e isso aqui não tem mais nada a ver conosco, porque nós estamos sendo salvos quando nós nos arrependemos. Continuando, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Ou seja, quando você fica triste e você não se arrepende do seu pecado, essa tristeza vai produzir morte. Mas quando você fica triste e você se arrepende, confessa e deixa, essa tristeza traz para você salvação. Essa tristeza traz para mim salvação. Amém. Vamos então para o outro slide, também dentro ainda do assunto. Salmo capítulo 51, versículo 17. Ó Senhor meu Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Meus irmãos, se você cometer um erro, se eu cometer um erro contra o meu irmão, contra um próximo, e se eu for com meu coração humilde ao Senhor, o Senhor não vai me rejeitar. O Senhor não vai rejeitar você também. E nós vamos até Ele com o coração humilde, arrependidos, confessando os nossos pecados. Ele vai aceitar e Ele vai purificar o nosso coração. Amém? Então, vamos agora para a segunda pergunta. Qual é o papel da confissão sincera no processo de reconciliação com o Senhor Deus Altíssimo? Então, qual é a importância da confissão nessa união novamente com o Senhor? Porque quando nós pecamos, nós estamos separados de Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas quando eu confesso e deixo, quando eu confesso, peço perdão ao Senhor, existe uma reconciliação com o Senhor novamente. E essa reconciliação é que vai fazer com que nós possamos andar novamente com Cristo. Não é? Então, qual é a importância da confissão nessa reconciliação com o Senhor? Vamos avançar aqui para Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Preste atenção, meus irmãos. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas o Senhor Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona.
Nós temos duas informações importantes aqui em Provérbios 28, 13. Capítulo 28, versículo 13. Primeiro, quem tenta esconder os seus pecados, meus irmãos, nós podemos esconder os nossos pecados das pessoas, dos seres humanos, dos homens, mas nós não conseguimos esconder os nossos pecados de Jesus. E aqui diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas o Senhor Deus tem misericórdia de quem confessa e abandona. Não é só confessar. Não é só confessar o pecado e pedir perdão para o Senhor. É abandonar o pecado. Existe no Espírito de Profecia. Eu não consigo gravar livros do Espírito de Profecia, nem páginas, nem capítulos, mas eu consigo entender o que a irmã White fala. E lá ela diz o seguinte, que quando você confessa, pede perdão e confessa, mas você continua pecando e você não abandona aquele pecado, o Espírito Santo cada vez mais vai se distanciando, e você não consegue ouvir mais a voz dele. Existe um grande risco de você não mais conseguir se livrar daquele pecado. Então é importante que nós confessemos os nossos pecados ao Senhor e o abandonemos. E esse abandono deve ser com muito esforço, com muita oração, suplicando ao Senhor que Ele nos dê força, poder, para que isso possa acontecer. No cristianismo prático, meus irmãos, isso não é fácil. Sou sincero para vocês. Existem alguns pecados que nós temos que lutar contra eles de todas as formas, de todas as maneiras, orando muito, para que o Senhor possa realmente ter misericórdia de nós. Tá? Eu vou dar o exemplo de um drogado, uma pessoa que usa drogas no corpo. Tá? Eu já ouvi um testemunho de um rapaz que ele estava usando a droga e estava orando, pedindo para o Senhor perdoar ele. Né? E ele usava droga, e confessava, pedia perdão, tentava abandonar, passava um mês, passava 2 meses e voltava. Mas esse jovem conseguiu. O Senhor deu a ele a libertação da droga. Mas ele realmente travou uma luta terrível contra essa droga. Hoje de manhã eu estava conversando com meus filhos sobre isso. Eu digo para os irmãos o seguinte: o que Jesus quer de nós, meus irmãos, é luta. Não adianta você confessar, pedir perdão pelos seus pecados e não lutar contra isso. Você tem que lutar. E Jesus vai lhe ajudar na luta. Jesus vai estar junto de você nesse combate. Ele não vai abandoná-lo. Né? Então é necessário confessar o pecado e é necessário abandonar o pecado. Hein? Vamos então para a terceira pergunta. Nós vimos aí quão importante é a confissão, né? A terceira pergunta é: como a confissão nos liberta da culpa e restaura a nossa paz interior? Meus irmãos, nós temos que reconhecer os nossos erros e entregar ao Senhor Deus Altíssimo. Quando nós reconhecemos o erro, entregamos para Ele nesse nosso erro, nós vamos receber perdão e graça. Esse ato de humildade, ele remove o peso que nós carregamos. Nós temos que ser humildes, principalmente os homens. Os homens têm uma dificuldade muito grande de ser humilde. As mulheres têm mais facilidade. Mas o homem, se for humilde, o Senhor vai remover do coração dele aquele peso que ele carrega no coração. E a mulher também, se ela for humilde, confessando, reconhecendo o seu erro, entregando esse erro para o Senhor, se o homem e a mulher forem humildes, o Senhor vai trazer para eles leveza. Você vai tirar aquele peso que você carrega. E o mais importante, meus irmãos, o Senhor vai restaurar a paz no nosso coração.
É claro que, com certeza, nós teremos que sofrer as consequências do nosso pecado. Temos que carregar as consequências. Vocês lembram do rei Davi, né? Ele carregou as consequências do pecado dele, assim como muitos outros heróis da fé. Heróis da fé cometeram pecados, tiveram que carregar as consequências dos pecados. Mas eles tinham paz no coração. Uma paz que excedia todo entendimento. É o que diz a palavra de Deus. A reconciliação com o Senhor Deus, ela acontece quando nós vamos até Ele com um coração humilde e entregamos ao Senhor nossos erros. O Espírito Santo, a partir desse momento, ele tem liberdade para transformar o nosso coração. Depois que existe a confissão, o arrependimento, depois que eu entrego ao Senhor os meus erros e vem essa leveza no meu coração, depois que é restaurado no meu coração a paz, o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar no meu coração novamente, me fazer buscar o Senhor com mais força, com mais intensidade. Vocês entendem agora a importância de confessar e pedir perdão pelos pecados, meus irmãos? É muito importante. É muito importante. E isso deve ser feito todos os dias. Nós passaremos a ter harmonia com Jesus. Nós vamos encontrar descanso e alívio no nosso relacionamento com Cristo. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Abram, por favor, a Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu pediria que o irmão Fernando, você está aí, irmão? Irmão Wagner, você está aí, irmão? Sim, irmão. Irmão Wagner, por favor, poderia ler Mateus para nós, capítulo 11, versículo 28? Sim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso. Obrigado, irmão Wagner. Amém. Meus irmãos, vocês viram aí tudo que nós falamos agora? Eu fui ao Senhor com o coração pesado, fui ao Senhor, entreguei para Ele todos os meus erros, todos os meus pecados, confessei detalhadamente cada erro e cada pecado, detalhadamente. Isso é importante, meus irmãos. Se eu olhei para alguém com raiva, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu olhei para alguém com raiva, quis pegar um pedaço de pau e bater na cabeça dele, rachar a cabeça dele no meio, desculpe o exemplo, mas estou tentando ser incisivo, né? Eu não posso chegar à noite para o Senhor e falar assim: Senhor, me perdoa pelo que eu pensei e pelo que eu quis fazer com aquele irmão. Não, 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 não. Eu tenho que chegar com o Senhor à noite. Jesus, eu quis pegar um pau, Senhor. Eu queria bater na cabeça dele, queria rachar a cabeça dele no meio. Tanta raiva que eu tive, Senhor. Senhor, muda o meu coração. Eu não quero mais ser assim. A irmã White diz que nós temos que detalhar o pecado que nós cometemos para o Senhor. Porque quando você detalha o pecado, você sente cada vez mais vergonha de quem você é. Entende? E aqui Jesus diz assim: vinde a mim, Mártir, vem até mim, se você está cansado, oprimido e sobrecarregado de pecados. Eu vou aliviar você. Não existe coisa mais... A coisa que Jesus mais gosta, que ele mais fica feliz, é quando um pecador se arrepende, vai até ele, esclarece detalhadamente o pecado ou os pecados que ele cometeu. E diz assim: Senhor Jesus, me livra, me salva, salva de mim mesmo. E me faz, Senhor, caminhar contigo, me faz andar contigo todos os dias. Meus irmãos, esse é um pedido que eu faço todos os dias para Jesus. E eu acho que você também faz. Porque nós erramos, meus irmãos. Nós erramos. Mas Jesus, aqui em Mateus 11, 28, deixa claro para nós que se nós formos até Ele, com sinceridade, com verdade no nosso coração, e com vontade de não mais praticar o pecado, Ele vai nos aliviar. Vai trazer paz no nosso coração, harmonia entre eu, o Senhor e o Senhor Deus Altíssimo, e o Espírito Santo vai poder trabalhar no meu coração
com mais liberdade, para que eu possa buscar cada vez mais a Bíblia, cada vez mais o Espírito de Profecia, que eu possa orar cada vez mais, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. É assim que funciona. O cristianismo é isso. É assim que ele funciona. Ok? Vamos ler aqui Salmo, capítulo 32, versículo 1 e 2. Olha o que diz aqui. Feliz aquele cujas maldades o Senhor perdoa e cujos pecados ele apaga. Meus irmãos, vocês querem ser felizes? Vocês não precisam ganhar na loteria. Basta ir à noite em casa, pedir perdão para o Senhor, confessar os seus pecados. E o Senhor diz aqui que vai nos dar o quê? A paz, a felicidade. Ele diz aqui o Senhor, feliz é o Márcio quando me apresenta as suas maldades. Eu vou perdoar o Márcio e vou apagar os pecados que o Márcio carrega. Isso acontece todos os dias conosco, irmão. Todos os dias conosco. Todos os dias. Mas também Jesus diz assim, eu te perdoo os pecados. Márcio, pode ir, meu filho, mas não peques mais. Está escrito na Bíblia. Vocês vão estudar sobre isso ainda. Continuando aqui, vamos ler o versículo 2. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Meus irmãos, quando nós confessarmos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, não podemos agir com falsidade, porque Ele sabe. Ele sabe. Tá? E diz aqui que feliz é aquele que não é acusado por Deus por coisas ruins que faz. Você fez coisas ruins e você não quis confessar, você não quis pedir perdão. Meus irmãos, meu irmão, você corre um grave perigo de morrer à noite ou no outro dia e perder a salvação, porque você não confessou os seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados. Isso é muito sério. E isso serve para você e para mim. Aquela pessoa que prega, meus irmãos, ela precisa mais da palavra do que aquele que ouve. Tá? Então isso aqui serve muito para mim. Estou aqui fazendo um estudo com vocês, mas isso tem tudo a ver com a minha vida também. Tá bom? Vamos seguir. Vamos ler agora Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz aqui em Romanos, agora que fomos aceitos pelo Senhor, pela nossa fé em Jesus, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós só podemos ter paz com o Senhor Deus Altíssimo se for através de Jesus. Eu tenho que ter uma vida de comunhão com Cristo. Jesus tem que ser meu amigo. E quando eu confessar os meus pecados e pedir perdão para Jesus, o Senhor vai o quê? Ter paz comigo. É o que diz aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Certo? Vamos seguir, então, para a quarta pergunta. Por que o arrependimento verdadeiro é mais que remorso? Meus irmãos, teve um indivíduo na Bíblia que ficou extremamente arrependido do que fez. Mas, ao invés de buscar a Cristo, ele decidiu se suicidar. Algum irmão poderia me dizer quem foi esse indivíduo? Judas. Obrigado, irmãos. Exatamente. Judas fez isso. Ao invés de buscar a Cristo, de pedir perdão pelos seus pecados, de confessar os seus erros, ele teve remorso de tudo que ele ia perder, de tudo que ele perdeu, e decidiu se suicidar. Ou seja, não houve arrependimento verdadeiro no coração de Judas. Mas nós temos também um outro irmão na fé, certo? Que se arrependeu. Estava ali junto com Judas. Quem foi, irmão, por favor? Alguém pode me dizer? João. Pedro. Ou Pedro.
Pedro traiu Jesus, disse que não era amigo de Jesus 3 vezes. E depois Pedro pediu perdão ao Senhor pelo erro que ele cometeu de ter negado a Cristo. E Jesus, com um olhar misericordioso, no olhar de Jesus para Pedro, ele havia perdoado Pedro pelo que ele fez. E Pedro foi um novo homem a partir daquele momento. Pedro já era um homem purificado de todas as suas maldades. E é exatamente isso que acontece conosco, meus irmãos. Quando nós cometemos um pecado e nós não queremos confessar o pecado, nós estamos em crime de morte. Em crime de morte. Quando nós cometemos um pecado e nós confessamos aquele pecado, mas nós não estamos sendo verdadeiros com o Senhor, não é uma confissão verdadeira. É remorso. É remorso, meus irmãos. Entendeu? Estou continuando. Remorso é apenas sentir tristeza pelo pecado que praticou. Satanás, o rei Saul, Caim, Esaú e muitos outros sentiram remorso. Porém, infelizmente, não se arrependeram. Todos eles sentiram tristeza pelo erro que eles cometeram. Mas eles não quiseram se arrepender genuinamente. Essas criaturas e muitas outras tinham apenas remorso, ou seja, medo das consequências, vergonha por ter sido descoberto. Judas teve medo das consequências e tinha vergonha porque tinha sido descoberto. Tá? Isso é remorso. Isso não é arrependimento. O arrependimento é uma transformação na forma de pensar. É um desejo verdadeiro de estar em amizade aproximada com Cristo. É viver conforme a vontade de Jesus e não a minha. Então, olha só o que é o arrependimento. É totalmente diferente do remorso. O arrependimento é uma transformação que ocorre na minha forma de pensar. Eu pensava de uma forma e agora eu penso de outra. Eu tenho um desejo de estar perto de Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está longe de mim porque eu pequei. E eu quero me aproximar do Senhor novamente. É um desejo. É aquilo que queima no nosso coração. Eu preciso ficar perto de Jesus de novo. Eu pequei contra o céu, pequei contra os homens, e eu preciso de Cristo na minha vida. E esse desejo verdadeiro, ele vai nos aproximar em uma nova amizade com Cristo. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, o arrependimento, ele nos leva a mudar a direção e buscar uma nova vida com Jesus. Meus irmãos, buscar uma nova vida com Jesus é todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Até que o nosso caráter seja semelhante ao de Cristo. E até que um dia o nosso povo, de acordo com a promessa que existe, deixe de pecar. Todos os dias nós temos que mudar nossa direção e buscar uma nova vida com Jesus. Todos os dias. Isso deve ser feito quando? À noite, a gente faz uma avaliação do nosso dia. E de manhã, quando inicia o dia novamente. Quando começa amanhã e você começa o dia novamente. Tá? Então, no término do dia e no início do dia, eu tenho que ter um encontro com Jesus. Pedir que Ele me perdoe e me ajudar para que o Espírito Santo possa estar comigo a cada segundo daquele dia. Para que minha mente, meu coração não se desvie dele. E se, como diz Jesus, se você vier a pecar novamente, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então, se eu pecar, naquele dia, Jesus é o meu intercessor. Ele que vai me defender diante do Pai. É claro que Ele vai me defender se eu pedir perdão e confessar genuinamente os pecados que eu pratiquei. Vamos continuar então, irmãos, aqui. A primeira pergunta, a quarta pergunta, vamos aqui para Mateus 27.
Mateus capítulo 27, versículo 3 ao versículo 5. Muito interessante isso aqui, olha. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. Está escrito na Bíblia isso, meus irmãos. Ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. E foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E o que foi que os demônios responderam? O que é que nós temos a ver com isso, Judas? O problema é teu. Viu o que o diabo fez com Judas? O diabo usou Judas. Ele viu o erro que ele tinha cometido. Ele sabia das consequências que ele teria que pagar por aquele erro. E quando ele decidiu falar a verdade para as pessoas erradas, o que elas disseram para ele? E o que é que nós temos a ver com isso? O problema é teu, Judas. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo, saiu e depois se enforcou. Meus queridos irmãos, enquanto a porta da graça estiver aberta, nós temos total condições de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo e falar para Ele detalhadamente todo o mal e erro que nós praticamos e suplicar para Ele perdão e não praticar mais aquele erro. E a partir dali, somos novas criaturas. Novas criaturas. Se Judas tivesse feito isso como Pedro fez, ele não teria se enforcado, ele não teria se suicidado, e o pior, ele não teria perdido a vida eterna. Judas perdeu a vida eterna. Assim como muitas outras pessoas hoje, inclusive dentro do cristianismo, estão perdendo a vida eterna. Por quê? Porque cometem pecados e não vão buscar o irmão e pedir perdão para o irmão. Não vão buscar a Cristo e pedir perdão para Cristo. E essas pessoas estão em crime de morte. E elas nem sabem disso. O orgulho é tão grande no coração que elas não procuram as pessoas que elas feriram para pedir perdão. E elas estão em crime de morte, meus irmãos. Crime de morte. Continuando. Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 17, diz assim: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada a Jesus, pois sem isso ninguém verá o Senhor Deus. O que o Senhor está querendo dizer aqui para nós? Vou colocar meu nome aqui. Márcio, levanta a tua mão cansada, te ajoelha e fortalece o teu joelho enfraquecido. Ande por caminhos retos, ande no caminho de justiça de Deus, para que o teu pé aleijado, para que as tuas fraquezas, as tuas maldades sejam curadas. Márcio, procura ter paz com todas as pessoas, com os teus irmãos cristãos e com os gentios também. E se esforce para viver uma vida completamente dedicada a Jesus. Pois sem isso, Márcio, você não verá Deus. Versículo 15. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Meus irmãos, nós conhecemos muitos irmãos que são cristãos apenas na aparência. Eu não estou acusando ninguém. Eu, inclusive, posso ser um desses cristãos, né? Dependendo da minha vida com Jesus hoje e amanhã, eu posso me tornar uma casca de cristão. Mas aqui eu só estou dizendo o seguinte, que existem homens e mulheres que são plantas amargas, que crescem no cristianismo
e prejudicam muitas pessoas com seu veneno, né? Nós conhecemos, meus irmãos, muitos irmãos nossos que prejudicam o cristianismo e envenenam os nossos irmãos. Essas pessoas não estão andando com o Espírito Santo, né? E os frutos, a palavra de Deus diz que pelos seus frutos os conhecereis. Não é verdade? Então, aqui o Senhor Deus está nos dando uma advertência. Márcio, cuidado para que você não cresça um cristão amargo, prejudicando muito dos seus irmãos com o seu veneno. É isso que o Senhor quer dizer para mim aqui. Versículo 16. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Versículo 17. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Meus irmãos, aqui, Esaú, foi fechada a porta da graça para ele. Ele tinha simplesmente rejeitado o direito de primogenitura e era o filho mais velho. Ele se vendeu por besteira, se vendeu por vontade própria, se vendeu por um vício pela comida, né? Queria comer e decidiu vender para o irmão dele o direito de primogenitura. E ele foi rejeitado pelo pai. E o pai aqui representa quem, meus irmãos? Representa o Senhor Deus Altíssimo. Porque não encontrou o modo de mudar o que havia, embora procurasse fazer isso até com lágrimas. Meus irmãos, não permitamos, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, meus irmãos. De um dia buscar o Senhor com lágrimas e o Senhor dizer para nós: não vos conheço, apartai-vos de mim. Isso pode acontecer. Então, a porta da graça está aberta para nós todos os dias. Para quê? Para que nós possamos buscar o Senhor com sinceridade de coração e nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos agora ler Salmo, capítulo 51, versículo 10. O que nós temos que pedir para Deus? O que nós temos que pedir para Jesus todos os dias? Como Davi pediu: ó Senhor, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Meus irmãos, depois que nós fazemos aquela oração à noite e fizemos uma avaliação do nosso dia, daquele dia que passamos ali, no final do dia, à noite, com Jesus ali, eu digo: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Eu falei isso, eu pensei aquilo, eu fiz aquilo, me perdoa, Senhor. Não permita mais que eu pratique esse tipo de maldade. E cria em mim, Senhor, um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Esse deve ser o nosso pedido para o Senhor todas as noites. Cria em mim um coração puro. Irmão Márcio, quantas vezes nós vamos ter que pedir para o Senhor para criar em nós um coração puro? Irmão, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Todas as noites. Eu creio, meus irmãos, eu creio que todos nós aqui, por estarmos aqui agora, estamos crescendo em Cristo. Estamos crescendo em espiritualidade. Estamos crescendo em santidade. Eu creio nisso. Certo? Mas nós nunca podemos nos dar por satisfeitos, conformados com a nossa vida espiritual. Eu lembro que uma vez eu estava numa escola sabatina, faz muitos anos isso, faz uns 20 anos atrás, eu acho. E um irmão na classe de escola sabatina falou assim, ele falou para todos os irmãos na classe, disse: meus irmãos, hoje eu posso morrer agora que eu estou sem pecado. Meu irmão falou isso, né?
meus irmãos, é muita pretensão nossa dizer que nós estamos sem pecados. Mas nós temos toda total possibilidade de buscar o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento do dia e pedir para que Ele nos perdoe dos nossos pecados, confessando, pedindo perdão genuinamente, verdadeiramente ao Senhor. E Ele vai nos perdoar. Tá certo? Mas nunca diga para ninguém que você não tem pecado. Tá bom? Isso pode ferir o coração dos irmãos, tá? Vamos continuar. Vamos para a quinta pergunta. Como o Senhor Deus responde ao pecador que confessa e se arrepende sinceramente? Como é que o Senhor Deus né? Vamos pegar aqui o nome, então, aqui, a irmã Daniela, né? Como é que o Senhor Deus vai responder para a irmã Daniela quando ela confessa e se arrepende sinceramente do pecado dela? É. O Senhor Deus, ele concede perdão completo para nós, meus irmãos. Restauração e graça abundante. Ele perdoa e ele purifica. Ele oferece uma nova chance para que nós possamos viver em comunhão com Jesus. Ele acolhe o arrependido com amor e festeja a sua volta. O Espírito Santo Deus transforma o coração desse homem. Não importa quão distante o Márcio tenha ido no pecado. O Senhor Deus está sempre disposto a perdoar e renovar aqueles que se voltam a Ele com sinceridade. Tá? Então vamos ver aqui, meus irmãos, como é que o Senhor Deus responde à irmã Daniela, ao Márcio, ao irmão Ronaldo, ao irmão Antônio, quando eles confessam e se arrependem sinceramente do pecado deles. Vamos aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Perdão, eu coloquei aqui versículo 9, mas aqui é o versículo 7. E as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Quando o Márcio comete um pecado, ele passa a ser um ímpio perverso e que possui maus pensamentos. Mas se o Márcio volta para o Senhor vai ter compaixão dele, e se ele abandona os seus maus pensamentos e os seus pecados, o Senhor vai perdoar o Márcio completamente. Irmãos, não é parcialmente, é completamente. Todas as noites, quando você for dormir, converse com o Senhor e pratique isso, de pedir perdão pelos pecados que você cometeu durante aquele dia. Tem pecados, meus irmãos, que vocês não vão lembrar. Mesmo assim, peça perdão ao Senhor. Certo? O Senhor perdoa completamente o pecado, se for feito de forma genuína. Genuína. Amém? Vamos seguir aqui para Miqueias. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor falando para mim isso aqui, meus irmãos, falando para vocês também. Não existe outro Deus que faça isso. Ele perdoa os pecados e as maldades. E ele não continua mais irado, ele esquece completamente. Você sabe aquele irmão seu, irmão de sangue, que você pede perdão para ele, e no outro dia ele fica olhando para você com raiva, porque você ainda continua com ressentimento? Né? Não, eu te perdoei, mas eu ainda estou chateado. Não acontece isso, meus irmãos, na vida real, no cristianismo. Mas o nosso Deus, meus irmãos, quando nós pedimos perdão para Ele, de verdade, aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz: Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar o teu amor. O Senhor, Ele
nos livra daquela maldade, e agora Ele quer que nós voltemos para Ele. Ele nos abraça e quer nos mostrar o seu amor. É isso que o Senhor Deus e Jesus faz conosco. É isso que o Espírito Santo faz conosco também. A divindade quer que nós ficamos pertinho deles, meus irmãos, e não saiamos de perto deles. E eu creio que vai chegar um momento na nossa vida, aqueles que estiverem vivos, é claro, e isso vai acontecer perfeitamente conosco, meus irmãos. Perfeitamente. Tá? Eu espero em Deus que eu esteja vivo para poder ver, na prática, isso acontecer com todos nós. Nós rejeitarmos de uma vez por todas qualquer tipo de pecado que venha passar pela nossa mente, assim como era no coração de Jesus. Jesus não permitia que o pecado passasse pela mente dele e fizesse ninho. Né? Nós hoje, de vez em quando, ainda cometemos esses erros. Mas Jesus, o nosso advogado, está pronto para nos ouvir e nos purificar novamente. Amém. Vamos seguir então agora aqui para Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Aqui eu colocaria meu nome, Márcio. Por que você quer morrer? Abandone o mal. Crie no seu coração uma nova mente, junto com Jesus. Por que você vai querer morrer? Não é? Existem, de vez em quando, no nosso coração, alguns pensamentos que nós não queremos que eles saiam de nós. Tá? E nós sabemos que esse pensamento ele não é agradável a Jesus. E Jesus está dizendo aqui, Márcio, por que você quer morrer? Abandone todo o mal que existe na sua mente. Você tem que renovar o seu coração, você tem que renovar a sua mente. Meus irmãos, só existe uma forma de renovar o coração e a mente. É de você acordar pelas madrugadas, ler a palavra de Deus, orar, louvar o santo nome do Senhor, para que o Senhor possa remodelar o seu coração. Eu sozinho não consigo remodelar a minha mente, eu não consigo ter uma nova mente, um novo coração, sem Jesus. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, automaticamente eu sou envergonhado pelo que eu leio. Eu sinto vergonha de quem eu sou e quando eu leio a história de Jesus na Bíblia. Eu fico envergonhado. Por quê? Porque Jesus está muito distante daquilo que eu preciso ser. Mas ao invés de eu abandonar Jesus, dizer eu não vou conseguir ser nunca semelhante a Cristo, eu continuo buscando Ele. Por quê? Porque é a única forma que eu tenho de me assemelhar a Ele. Entendeu, meus irmãos? Então nós temos que continuar buscando a Cristo. E quem vai remodelar o meu coração e a minha mente, quem vai me dar um novo coração e uma nova mente, é Jesus, através do Espírito Santo. E meus irmãos entendem? Vamos passar então para a sexta pergunta. Qual o papel do Espírito Santo no arrependimento e na confissão? O Espírito Santo é tudo para nós, né? Ele, o Espírito Santo, é o Deus maravilhoso que trabalha no coração e na mente do homem. É Ele que nos convence que o nosso pecado é para a morte. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos faz fazer confissões sinceras. Ele vai nos guiar à transformação de mente e um novo coração. Tudo é o Espírito Santo, meus irmãos. Nada somos nós. Como eu disse anteriormente, nós só entramos com a vontade. A vontade de não querer mais pecar. A vontade de querer ficar juntinho de Jesus. E o resto, quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. O Márcio não é bonzinho. É o Espírito Santo no coração do Márcio que faz praticar boas coisas, boas obras. Se o Márcio não acorda de madrugada, se o Márcio não estuda a Bíblia de madrugada, se o Márcio não ora, se o Márcio não louva a Deus todos os dias, o Espírito Santo não vai ter poder como teve no dia anterior. E aí o eu, ele aflora. E o Márcio, naquele dia, ele fica mais mal,
mais ímpio, mais perigoso. Mas quando o Márcio anda com Jesus de manhã, de tarde e de noite, o tempo todo, o Espírito Santo trabalha no coração do Márcio para que o Márcio pratique o quê? Boas obras. Meus irmãos, entendem? O cristianismo não é difícil. Não existe dificuldade no cristianismo. A dificuldade do cristianismo é o desafio que é lançado para nós. E nós temos que aceitar o desafio com coragem. Com coragem. Né? Não podemos nos dizer, eu não consigo fazer isso, vou abandonar o cristianismo. Não faça isso, meu irmão. Todos nós somos fracos. Nós somos fortes em Cristo. Quem nos dá força é Jesus. Sem Jesus, meu irmão, pode aparecer aqui o cara mais musculoso do mundo. Ele continua sendo fraco. E ele vai se perder. Ele vai perder a vida eterna. Entendeu? Se aparecer aqui uma pessoa bem magrinha, falando bem mansinho, mas que ama Jesus, ela é forte em Cristo. Ela vai levar a mensagem de Cristo para o mundo. Ela vai se salvar. E vai ser usada como ferramenta para salvar outras pessoas. Por quê? Porque ela não desistiu de Jesus. A mesma coisa conosco. Nós não podemos desistir de Cristo. Eu lembro, há muito tempo atrás também, que eu vi uma moça pregando uma vez e ela falava a mesma coisa que eu falava. Jesus é tudo para mim, eu amo Jesus, não podemos desistir de Jesus. E essa moça hoje, meus irmãos, ela voltou para a velha vida dela. Voltou para as drogas. Entende? Então, a vida cristã é um desafio diário, onde você tem que ser resiliente, persistente, perseverar ali, junto com Cristo. Não solte a mão de Jesus. Porque se eu soltar a mão de Jesus hoje, só hoje, hoje de madrugada eu não vou ler, eu não vou estudar a Bíblia, eu não vou orar e não vou louvar o Senhor. Vou acordar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E vou dormir também. Pode ser que naquele dia eu morra, eu perco a salvação, meus irmãos. Porque eu neguei a Cristo na minha vida. Meus irmãos, entendem? Então, precisamos de Cristo a cada passo do dia, meus irmãos, a cada passo. E é claro que nós precisamos ser perseverantes, precisamos ser resilientes, mas não, esse poder não é nosso. Esse poder de perseverança, resiliência, resistência é do Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Tá bom? Então, vamos aqui. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Vamos ler João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão Mário, você está aí, irmão? Irmão Mário não está aí. Irmão Valdomiro, você está aí, irmão Mário? Tô. Irmão Mário, quem é ele? Irmão, poderia dizer para nós, por favor? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é ele, irmão? É o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. É o Espírito Santo que convence o irmão Mário e o irmão Márcio aqui do pecado, da justiça e do juízo que virá. Márcio, se você continuar cometendo esse erro, o Senhor vai fazer justiça contra você, porque você está apartado, você está separado dele, você está em pecado, você precisa voltar para Jesus, Márcio. Confessar e pedir perdão pelos seus pecados, porque a justiça de Deus, Márcio, ela vai ser colocada sobre você, e você vai passar pelo juízo, e você vai queimar no lago de fogo e enxofre, e você morrerá eternamente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, da justiça de Cristo e do juízo. Amém. Porque nós temos o Espírito Santo. Porque se nós não tivéssemos o Espírito Santo, eu ia matar o meu irmão e não ia sentir nada, nem remorso eu ia sentir, meu irmão. Nem remorso. Hoje, o Espírito Santo está na terra para poder salvar pessoas, para poder me salvar e salvar vocês. E graças a Deus, porque Jesus morreu,
ressuscitou e foi para o céu. Porque hoje Jesus está conosco em todos os lugares do mundo, em cada coração. Jesus está aqui agora do meu lado e meus santos anjos poderosos estão aqui do meu lado também. Meu anjo da guarda aqui também. E com cada um de vocês Jesus está também. Por quê? Porque ele foi nos dado o Espírito Santo. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém por isso. Meus irmãos, vamos ler agora Romanos, capítulo 8, versículo 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Olha que maravilha! Semelhantemente, o Espírito Santo também nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Meus irmãos, quando nós falamos com o Senhor Jesus, quando nós falamos com o Senhor Deus Altíssimo e dizemos para Ele os pecados que nós cometemos e pedimos perdão, a forma como nós falamos é tão ruim, que o Espírito, ele trabalha aquilo que nós estamos falando e leva ao Senhor. Só que ele leva com gemidos. Ele intercede por nós com gemidos, né? Para que o Senhor possa ouvir e ter misericórdia do Márcio e de vocês. Olha só a importância do Deus Espírito Santo na nossa vida. Né? Olha a importância. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como devemos orar. E ele pede, o Espírito Santo, ele pede ao nosso favor ao Senhor Deus Altíssimo. Certo? Vamos então passar agora para a 7ª pergunta. Como a confissão e o arrependimento nos conduzem a uma renovação constante? Olha só, renovação constante. Como a confissão e o arrependimento nos conduzem a uma renovação constante? Meus irmãos, confessar o pecado para o Senhor Deus e se arrepender de verdade, se isso não ocorrer, é apenas remorso. Nada mais. A confissão e o arrependimento nos conduzem a uma renovação constante. Nós precisamos ser renovados. Mas vamos aqui a Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Vamos buscar e experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Certo? Cometeu o erro, vamos buscar e experimentar os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Cometi o erro, feri o coração de pessoas. Né? Eu vou usar um exemplo mais grave. Cometi um assassinato, matei uma pessoa. Eu sou cristão, cometi um assassinato e matei uma pessoa. Tenho duas opções. A primeira, pedir perdão ao Senhor pelo que eu fiz. Confessar o meu pecado, me arrepender. O Senhor vai trazer paz ao meu coração. Porém, meus irmãos, as consequências continuam. O ódio da família da pessoa que eu matei, a justiça dos homens, eu vou ser preso, vou ser condenado. Tudo isso. Lembra de José? 10 anos na cadeia, sem ter cometido um crime. Mas José estava em perfeita paz. Por quê? Porque José vivia em comunhão com Jesus. Mas, irmão Márcio, você está querendo me dizer que uma pessoa que assassinou outra, se buscar Jesus e pedir perdão genuinamente pelo seu pecado, o Senhor vai perdoar aquela pessoa que matou aquela outra pessoa? Sim, meu irmão, vai perdoar. Você pode não perdoar. Eu posso não perdoar. Mas o Senhor Deus Altíssimo deixa claro na Bíblia que Ele vai perdoar aquela pessoa, se ela confessou genuinamente o seu pecado. Ela vai receber o Espírito Santo. E ela vai andar em novidade de vida. Talvez lá na prisão, de 10, 20 anos presa, ela vai andar em novidade de vida. Eu digo isso porque aconteceu há pouco tempo isso aqui onde nós moramos.
E o rapaz se converteu na prisão. E hoje ele anda em novidade de vida. É uma outra pessoa. O cristianismo é maravilhoso, não é? Muitas coisas acontecendo e você tem que estar ligado o tempo todo na palavra de Deus para você não ser enganado. Tá? Tem coisas que são difíceis da gente poder entender, mas o Espírito Santo ele deixa claro para nós isso e com o tempo nós vamos entendendo melhor. Tá certo? Então, vamos buscar experimentar o Senhor, voltar novamente ao Senhor e andar em novidade de vida. Vamos ler então o Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha só o que nós devemos falar para o Senhor também. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Isso aqui é importante. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Esse pedido de Davi é o pedido que eu quero fazer para o Senhor hoje, todos os dias. Senhor, examina o meu coração. Me prova, Senhor. Me prova para o Senhor poder saber quais são os pensamentos que ainda passam pela minha cabeça, pelo meu coração. E vê, Senhor, se tem algum pecado ainda. Me purifica e me guia pelos teus caminhos, por caminhos eternos. Meus irmãos, esse pedido aqui de Davi, ele foi realizado, meus irmãos. E vocês sabem o quanto Davi sofreu, mas ele foi vencedor, porque ele decidiu não abandonar Jesus. Davi decidiu não abandonar a Cristo, mesmo tendo que responder pelas consequências dos seus pecados, que foram muito, muito severos. Tá? E Davi disse aqui, Senhor, examina meu coração, prova-me. Esse prova-me aqui, irmãos, Davi está pedindo para ser provado pelo Senhor. Tentações, tá? Provações, e ver se em mim ainda existe algum pecado e me guia por caminhos eternos. Que coragem de Davi em ter proferido essa oração. Tá? Tem que ter muita coragem para falar isso também. Vamos então passar aqui para a 8ª pergunta. Quais são os frutos visíveis de uma vida marcada pelo arrependimento verdadeiro? Muito importante. Quais são os frutos de uma vida de um cristão que cometeu um pecado e se arrependeu verdadeiramente desse pecado? Uma vida marcada pelo verdadeiro arrependimento produz transformação no caráter. Se desenvolve as virtudes do Espírito: amor, paciência, domínio próprio e muitos outros, mas vou ficar só nesses três que são importantes. Uma pessoa que cometeu um pecado e se arrependeu vai se exaltar através do Espírito Santo no coração dela o quê? O amor, a paciência e o domínio próprio. O relacionamento dessa pessoa fica muito melhor com as pessoas da família e com as pessoas fora de casa. Essa pessoa começa a buscar reconciliação e justiça. Ela tem um compromisso renovado com o Senhor. Ela começa a estudar mais as Escrituras Sagradas, ela começa a orar mais e ela começa a louvar mais o Senhor Deus Altíssimo. E essas coisas começam a se tornar constantes na vida dela. E ela entra no serviço para ajudar o próximo. A vida de arrependimento torna-se um testemunho para outras pessoas. Os irmãos entendem? Isso aqui que é um fruto visível de arrependimento. Eu tenho vontade de estudar a palavra de Deus, tenho vontade de orar mais, eu tenho vontade de louvar mais o Senhor, tenho vontade de ajudar as pessoas, eu tenho vontade de reconciliar pessoas que estão brigando umas com as outras. Eu passo a amar mais o meu próximo, ter mais paciência, ter mais domínio próprio. Essa vida de arrependimento, ela faz com que eu dê um bom testemunho para as outras pessoas. Não, Márcio, é tão fácil falar. Sim, meu irmão, é fácil falar.
Mas é um desafio. Aceite o desafio. Tenha coragem. E siga em frente. Pratique o que Jesus está falando. Eu aceito o desafio também. Tenho que ter coragem, seguir em frente e praticar. No máximo, você vai cair em algum momento? Sim, eu vou cair, meu irmão, e você também vai. Mas precisamos seguir em frente. Levanta e segue em frente com Cristo. Com Cristo. As coisas vão melhorar para nós. Mas nós não podemos desistir de Jesus, meus irmãos. Não podemos. Tá bom? Vamos ler então agora Mateus, capítulo 3, versículo 8. Olha só. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Tá? Então, quais são os frutos dignos de arrependimento? Nós já falamos anteriormente. Né? Afastamento total do pecado é um fruto digno de arrependimento. Me afastei completamente do pecado que eu pedi perdão para o Senhor. Amo a pessoa que eu feri. Amo a pessoa que eu pratiquei o pecado. Quero ajudar o próximo. Tenho mais paciência, mais tolerância. Isso tudo é fruto digno de um arrependimento de pecado, meus irmãos. Tudo isso é fruto. E, meu irmão Márcio, eu consigo perceber, a pessoa pediu perdão para mim pelo pecado que ela cometeu contra mim e contra o Senhor. Eu consigo perceber, ela tem que apresentar esses frutos de arrependimento. Ela está estudando mais a Bíblia, ela está louvando mais o Senhor, ela está orando mais, ela está arrependida. Tá? Ela está arrependida do que ela fez. Ela diminuiu o tom de voz, ela não está mais arrogante dentro de casa, ela está arrependida pelo que ela fez. Entende, irmãos? Agora nós não podemos ser um fariseu. Olha, você não está apresentando frutos de arrependimento. Não faça uma coisa dessa, meu irmão. Você está sendo um fariseu, você está sendo pior do que a pessoa que cometeu o pecado. Entendeu? Nós temos que tratar os pecadores com amor. Cristo tratava os pecadores com amor. Nós também temos que tratar os pecadores com amor. Se ele disse que se arrependeu e continua cometendo erros, meu irmão, isso é entre ele e Deus. Nós continuamos dando testemunhos para ele, testemunho para o pecador, para que ele possa se converter, para que o Espírito possa tocar no coração dele, né? E falar para ele sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo que virá. Amém? Vamos seguir então agora para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o Espírito Santo do Senhor produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade. Então, aquele cristão que pediu perdão, confessou os pecados, pediu perdão e se converteu verdadeiramente, vai ser produzido no coração dele amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade a Deus e aos homens. Ok? Como a graça de Deus atua no perdão dos pecados? Como é que a graça atua quando o Senhor nos perdoa? Né? A graça, meus irmãos, é um presente que Jesus nos deu, mesmo sem nós merecermos. Certo? O Márcio merece ser perdoado se Jesus não tivesse morrido na cruz. Eu merecia perdão? Não. Pelos pecados que eu cometo hoje? Não. Mas a morte de Cristo na cruz nos abriu a porta da graça. E o Senhor Jesus me deu um presente que eu não merecia. Márcio, Tom, é teu. O que é isso, Senhor? Todas as vezes que você pecar, você confessar os seus pecados, pedir perdão e abandonar os seus pecados, eu te dou a graça. Você é uma nova criatura. Você está purificado. Você vai andar em conformidade de vida com meu Pai, e comigo e com o Espírito Santo. É isso. A graça é isso. É um presente imerecido. A graça de Jesus não apenas nos perdoa pecados, mas ela nos purifica o coração. Ela nos faz viver querendo buscar cada vez mais Jesus em nossa vida. Olha só,
A graça nos faz buscar cada vez mais Jesus em nossa vida. É isso que um perdão de pecados faz conosco. Quando o Senhor nos perdoa o pecado, ele faz com que aumente no nosso coração a vontade de buscar mais a Jesus. Buscar Jesus em nossa vida é a única maneira de nós conseguirmos resistir ao mal. Meus irmãos, a irmã White fala que uma pregação que é feita em que Jesus não é exaltado durante a pregação toda, você tem que ter muito cuidado com essa pregação. Jesus deve ser exaltado no início, no meio e no fim de qualquer palestra, qualquer pregação. Jesus, Jesus, Jesus. Uma pessoa que fala muito no Deus Altíssimo, mas que não usa o Senhor Jesus como intercessor entre Deus e o homem, cuidado também com esse tipo de pregação. Né? O único que pode fazer com que nós resistamos ao mal é Jesus, através do seu poder do Espírito, através do poder do Espírito Santo em nós. É por isso que Jesus é o nosso amigo e caminha conosco o tempo todo. E nós não podemos abandoná-la. Né? Vamos seguir agora para Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo presente que Cristo me deu, que eu não merecia, eu sou salvo. Então, eu não tenho trabalho nenhum. Eu não faço nada para me salvar. Eu sou salvo pela graça. A única coisa que eu faço é buscar Jesus. E ele me salva. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus. E isto não vem de vós, é um dom do Senhor Deus eterno. Não é de obras, mas para que ninguém se glorie. Então não adianta eu me gloriar achando que eu tenho muita fé. Não, eu sou um homem de muita fé. Irmão, não existe isso. A fé é o Espírito Santo que dá para você. Você tem que falar assim, eu sou um homem que ama Jesus Cristo. Aí sim eu vou entender. Porque você ama Jesus mediante a fé. E essa fé quem dá para você é o Espírito Santo. É um dom que o Senhor Deus dá para você. A fé é um presente que Deus dá para você e para mim. Eu, Márcio, não tenho fé. Eu recebo a fé. Mediante quem? Em acreditar em Jesus na minha vida, como meu único e eterno Salvador. Aí eu recebo a fé. Tá? Então as obras não adiantam de nada aqui. Né? Por quê? Para que nenhum homem venha se gloriar. Eu sou um homem poderoso na fé. Né? Abraão era o pai da fé, mas ele não dizia, eu sou um homem poderoso na fé. Abraão não dizia isso. Mas Abraão buscava o Senhor todos os dias da sua vida. Abraão dedicava a sua vida a Cristo. E aí o Senhor concedia a ele cada vez mais fé. Cada vez mais fé. É o que nós temos que fazer também. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, relegada a impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha que coisa maravilhosa que a graça de Deus nos deu. E a graça está para todos os homens, tanto cristãos como gentios, tanto cristãos como gentios como ímpios. A graça está para todos. E essa graça veio para quê? Se eu me afastar da impiedade, se eu me afastar das paixões mundanas, eu possa viver junto com Jesus nesse mundo agora, de forma sensata, justa e piedosamente. O cristão verdadeiro, ele é o quê? Sensato, justo e piedoso. O cristão, ele é pio. Aquele cristão que era pio e deixou de ser pio porque abandonou Jesus, se transformou num ímpio. Ímpio é aquele que não é mais pio. E o pio é aquele que é piedoso.
E nós só somos piedosos quando nós caminhamos com Jesus. Quando eu digo que sou cristão, mas não caminho mais com Jesus, meus irmãos, quando eu digo que sou cristão, vou à igreja, mas não caminho mais com Jesus, meus irmãos, eu sou um ímpio. Ímpios podem frequentar igrejas. Ímpios podem dizer que são cristãos. Mas se o cristão não caminha com Cristo, ele é um ímpio. Por quê? Porque ele não é mais piedoso, porque ele não é mais sensato, porque ele não é mais justo, meus irmãos. Vocês entendem? Eis a necessidade de caminhar com Jesus todos os dias. Porque se o Márcio não busca Jesus todos os dias, ele deixa de ser sensato, ele deixa de ser justo, ele deixa de ser piedoso. Então, Márcio precisa procurar Jesus desesperadamente, todos os dias, para que ele continue sendo sensato, justo e piedoso. Irmãos, entendem? Essa é a realidade da vida cristã, meus irmãos. Não tem o que mudar. É fácil, mas ela é um desafio. Ela é um desafio. Meus irmãos, a impiedade, preste atenção nisso, a impiedade, ela se recusa a ter compaixão. A impiedade se recusa a ter empatia. A impiedade, ela se recusa a ter misericórdia. Se você conhece uma pessoa que diz que ela é cristã, mas ela se recusa a ter compaixão, ela se recusa a ter empatia, e ela se recusa a ter misericórdia, essa pessoa não é cristã, meus irmãos. Ela é só uma casca de cristão. O ímpio é que faz isso. Ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão, ele não tem empatia. O cristão que ele tem que se recusar a esse tipo de maldade no seu coração. O cristão deve recusar na sua vida a riqueza que leva à soberba. Entendeu? Olha só, você pode até ser rico, meu irmão, ter muito dinheiro. Mas se essa riqueza está levando ao orgulho, à soberba, você tem que ter cuidado, porque você pode se transformar num ímpio. Você tem que se recusar à altivez. Existem cristãos que acham que estão acima de todos. Ele não é cristão, ele é ímpio. Por quê? Porque ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia, ele não tem empatia com os outros irmãos. Então ele deve buscar Jesus imediatamente. E deve ter um encontro com Cristo imediatamente. O cristão deve recusar na sua vida a ambição por poder, que esmaga o seu próximo. Tá? Ambição por poder que esmaga o próximo. Eu ia dar um exemplo disso, mas não sei se eu dou ou não dou. Eu sou militar, né? Eu lembro que muitos anos atrás, logo que eu entrei na vida militar, eu tinha subordinados a meu comando. E eu era muito soberbo, muito, como é que eu posso dizer? Altivo, eu era muito altivo. O militar em si ele é muito altivo, né? E isso me afastava das pessoas. E quando conhecia Jesus e me converti, as pessoas se aproximavam de mim, os meus subordinados se aproximavam de mim e perguntavam o que havia acontecido. A mesma coisa aconteceu dentro de casa, com a minha família, com a minha esposa. O que havia acontecido? O que estava acontecendo? E eu dou esse testemunho, meus irmãos, por quê? Porque isso não é uma modificação que eu fiz no meu coração. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter convívio com o Espírito Santo, com a oração ao Senhor, o seu coração, automaticamente, ele vai sendo transformado, Aquela altivez, aquele orgulho que você tinha no coração, ele vai sendo destruído, ele vai sendo diluído pelo Espírito Santo na sua vida. É por isso que eu digo para você que se um cristão não tem compaixão, se o cristão não tem empatia, não tem misericórdia, meus irmãos, ele é um ímpio. Ele pode até voltar a ser cristão novamente, mas naquele momento ele é um ímpio. Ele precisa voltar a Cristo. Se isso está acontecendo com um de vocês,
Ah, não, Márcio, eu sou cristão, eu vou para a igreja. Meu irmão, um cristão que vai para a igreja domingo, quarta-feira, segunda, terça, toda semana, mas não tem uma vida de comunhão com Jesus, ele não é cristão, meu irmão. Ele é um ímpio, entenda bem isso. Ele é um ímpio, tá? E eu não falo isso para maltratar o coração de ninguém, eu falo isso para que a pessoa possa buscar a Jesus. Não é difícil, é só se ajoelhar à noite na cama, ou então agora mesmo, e falar com Jesus. Jesus, eu não quero te buscar. Eu não tenho vontade de ter contato contigo, Jesus. Eu não quero ler a Bíblia, Jesus. Eu estou cansado disso. Fala para ele. Se ajoelha ali, fica quietinho. Vou ficar aqui, Jesus. Vou ficar quietinho, calado, porque eu não quero falar com o Senhor. Mas, por favor, me ajuda, que o teu Santo Espírito possa trabalhar na minha mente, Senhor, porque eu não quero viver mais assim. Irmãos, eu já fiz esse tipo de oração para Jesus, viu? Já orei para Jesus dessa forma. Dizendo, Senhor, eu não quero nem estar aqui perto de ti agora, eu não quero nem ler a Bíblia, mas eu estou aqui. Me ajuda, eu te suplico, me ajuda. Meus irmãos, eu estou aqui agora, fazendo esse estudo com Bíblia com vocês, é porque Jesus fez esse milagre na minha vida, ele me ajudou. Assim como ele pode ajudar qualquer pessoa. Esses são os milagres verdadeiros, né? A transformação de um caráter de um ímpio para um homem pio, para uma mulher pia, ou seja, piedosos. Tá certo? Vamos aqui então para a 10ª pergunta. Por que é importante não esconder os nossos pecados do Senhor Deus Altíssimo? Por que é importante não esconder pecados? Não adianta esconder pecados do Senhor. Você pode esconder pecados de pessoas, mas do Senhor Deus não adianta esconder pecados. Não se pode esconder nada do Pai, não se pode esconder nada do Filho e nada do Espírito Santo. Esconder pecados nos impede de termos acesso ao perdão divino. E se eu não tenho acesso ao perdão divino, meus irmãos, eu estou em crime de morte. Esconder pecado nos impede de ficarmos em paz com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando nós confessamos e não praticamos, nós sentimos paz. Eu confesso e não pratico mais o pecado, eu vou sentir paz. Precisamos nos aproximar de Jesus com sinceridade e falar para ele o que fizemos, o erro que cometemos, e suplicar para não praticar mais esse erro. É o que nós temos que fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso é cristianismo, meus irmãos. É isso, é cristianismo. Ok? Vamos aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Meus irmãos, aquele que esconde os seus pecados jamais vai crescer em Cristo, jamais vai crescer espiritualmente. Vai ficar sendo um cristão ali que não conseguiu crescer. Por quê? Porque ele continua escondendo as suas transgressões e seus pecados. Mas quando você confessa os seus pecados e abandona e deixa, você vai prosperar. E a prosperidade aqui, mais importante para o cristão, meus irmãos, é a prosperidade espiritual, é a santidade. O Senhor pode até fazer com que você prospere financeiramente, pode até fazer. Mas antes que isso aconteça, ele vai fazer com que você prospere espiritualmente. Porque a prosperidade material, financeira, é para ajudar outros a alcançarem a Cristo. É para ajudar outros a serem alcançados por Cristo. É por isso que o Senhor Deus dá prosperidade financeira para o cristão. É só por isso. Nada mais. Nada mais. Então, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará espiritualmente. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Cristo. Salmos, capítulo 51, versículo 6. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito
me fazes conhecer a sabedoria. O Senhor fica feliz quando nós falamos da verdade, certo? E Ele nos faz conhecer a sua sabedoria quando nós somos verdadeiros com Ele. É isso que quer dizer aqui Salmo 51, versículo 6. Como o arrependimento verdadeiro e a confissão levam à restauração e ao crescimento espiritual. O ponto de partida para a restauração do pecador junto com Jesus é o arrependimento e a confissão. Acontecendo essas duas ações, o caráter santo começa a ser construído. Irmão Márcio, quando é que meu caráter começa a ser construído, um caráter santo? Quando eu me arrependo e confesso os meus pecados. O caráter santo começa a ser construído. É por isso que nós temos que nos arrepender e confessar todos os dias nossos pecados, para que o nosso caráter santo cresça cada vez mais, com verdade, porque isso nós lembramos agora que apenas a verdade faz com que o Senhor nos conceda o quê? Conhecimento, sabedoria. Ok? Atos, capítulo 26, versículo 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Nós já vimos aqui o que são obras dignas de arrependimento. Mas antes dessas obras dignas de arrependimento que o Espírito Santo faz em nós, é necessário que nós nos arrependamos e nos convertamos dos nossos pecados. Vamos prosseguir. Romanos 12, 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, não podemos nos conformar com a vida que nós levamos. Não podemos nos conformar com a vida cristã que nós levamos. Eu lembro que uma época, eu dizia que eu era cristão, mas eu só abria a Bíblia na igreja. Eu passava a semana toda sem abrir a Bíblia, sem orar e sem louvar o Senhor. Quando eu ia para a igreja no final de semana, eu abria a Bíblia, orava e louvava dentro da igreja. E eu dizia que eu era cristão. E eu achava que estava tudo bem com a minha vida cristã. Por quê? Porque eu ia para a igreja. Meus irmãos, ser cristão não é ir para a igreja. Ser cristão verdadeiro não é ir para a igreja. Ser cristão é ter uma vida de comunhão com Cristo. E essa vida de comunhão, ela só existe quando eu abro as Escrituras Sagradas. Essa vida de comunhão só existe quando eu oro e quando eu louvo. O que significa louvar? Elogiar a Deus, ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz por mim, pela minha família, pelos meus irmãos. É assim que eu me torno cristão. E aqui está dizendo em Romanos 12, 2, Márcio, não seja conformado com a sua vida cristã, porque hoje o cristianismo já está no mundo. Não se conforme com esse cristianismo mundano, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que a minha mente vai ser transformada? Só quando eu abro a Bíblia. Porque quando eu abro a Bíblia, é Deus falando comigo. E cada vez que eu vou lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai transformando a minha mente, vai transformando a minha mente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar em Deus a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. É isso que é ser cristão. Não tem nada a ver de ir para a igreja. A igreja é consequência do cristianismo. Eu vou para a igreja para me congregar com meus irmãos, eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus e confrontar aquilo que eu estudo na minha casa, para eu aprender mais.
Mas se a igreja fosse explodida por um caça passou, jogou um míssil na igreja, explodiu a igreja. Não vou mais ser cristão? Não, eu continuo sendo cristão na minha casa. Eu tenho a Bíblia. Os cristãos no passado não tinham igreja. Eles eram cristãos dentro de casa. Certo? Então o cristianismo é isso. Não se conforme com aquela vidinha dentro da igreja de cristianismo. Mas busque a Jesus você mesmo. Como você está falando agora aqui no estudo bíblico. Busque a Jesus, ore, estuda a Bíblia, vá atrás de Cristo e Ele vai ampliar o seu entendimento e você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida e na minha vida, meu irmão. É isso que Jesus deseja para nós. É isso. De que maneira a confissão e o arrependimento nos aproximam mais de Deus? Tínhamos lido isso aqui, né? A confissão sincera, o arrependimento sincero, ele nos liberta da barreira do pecado e nos aproxima de Jesus. Fortalece a nossa relação com Deus. Meus irmãos, nós vamos sempre ter lutas contra o nosso próprio eu e contra o mundo. Mas com Jesus, nós seremos recompensados com fardos leves. Tá? Jesus diz assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou dizer o que ele quis dizer com isso. Márcio, nesse mundo você vai ter aflição. Nesse mundo você vai carregar fardos. Mas tem de bom ânimo, Márcio. Eu vou aliviar esses fardos de você. Você entende, meu irmão? Quando nós caminhamos com Jesus, ele não disse que vai tirar o fardo da minha costa e ele carregar o fardo. Não. Ele vai aliviar o fardo. Ele vai me dar um fardo mais leve para eu carregar. E eu vou viver a minha vida toda junto com ele. E ele vai aliviando os meus fardos. É isso que Jesus disse. Então, sempre vamos ter lutas, mas Jesus vai nos recompensar com fardos leves. E nós teremos a paz que o mundo não conhece em meio à guerra. Então, quando eu tenho uma vida com Cristo, a Bíblia diz que eu vou ter uma paz que excede todo o entendimento. O que significa isso? Uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas não conseguem entender. Como é que aquela pessoa que perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu toda a riqueza que ele tinha, ele continua tendo comunhão com Deus? Como pode isso? Ele continua em paz com Deus. Você se lembra de Jó? Ele continuava em paz com Deus. Ele perguntava para o Senhor, mas Jó não quebrou o vínculo com o Senhor. Jó não quebrou o vínculo com Jesus. Ele continuou com Jesus. E o Senhor deu a ele um fardo leve. E o Senhor deu a ele a paz que excedia todo entendimento. As pessoas não conseguiam entender como é que aquele homem não pedia para morrer logo. Tanto sofrimento. Os amigos de Jó chegaram com ele, olha, pede para morrer. Eu disse, não, eu não vou pedir para morrer. Eu vou continuar com meu Deus. Tá? E é isso que o Senhor quer fazer conosco também, meus irmãos. Vamos aqui, então, para Tiago, capítulo 4, versículo 8. Pegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Márcio, você pecou? Se chega a Jesus, e ele vai se chegar a você. É isso que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Não tem dificuldade. Você cometeu um erro contra o seu próximo? Se chegue a Jesus, e Jesus vai se chegar até você. Limpe o seu coração para Cristo, e ele vai purificar a sua alma. E vai purificar o seu coração. É isso que está dizendo aqui Tiago 4,8. Não abandone a Cristo. As pessoas podem odiar você, as pessoas podem abandonar você pelo pecado que você cometeu. Mas não abandone a Jesus. Volte para ele. E ele vai transformar a sua vida, mas volte de forma genuína, verdadeira.
Né? É o que está dizendo aqui Tiago 4,8, meus irmãos. Salmo 51, 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não retire de mim o teu espírito. Torna, dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Senhor, me dá, que eu seja voluntário em te procurar. Eu não preciso que ninguém me mande ir até o Senhor. Eu quero ser voluntário, eu quero ir por mim mesmo a ti, Senhor. E quando eu for a ti, Senhor, e pedir perdão pelos meus pecados, e confessar o que eu fiz, Senhor, cura o meu coração, me dá um coração puro, me dá um espírito reto, Senhor, e não retire de mim, eu te suplico, não retire de mim o teu Santo Espírito. É isso que Davi está pedindo aqui. É isso que eu tenho que pedir, é isso que você tem que pedir também para Jesus todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Aqui em casa, quando nós fazemos o culto à noite, nós sempre suplicamos ao Senhor o Espírito Santo. Sempre suplicamos. Senhor, dai-nos o teu Espírito. Dai-nos o teu Espírito, Senhor. E isso é um pedido que nós temos para fazer todos os dias para Jesus. Todos os dias. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão. Porque o único que faz refrear o nosso coração para não fazer alguma coisa errada é o Espírito Santo do Senhor. Então aqui nós temos um convite, meus irmãos. Vou fazer algumas perguntas para vocês, e essas perguntas também servem para mim, tá bom? Há algo na nossa vida que nós precisamos hoje confessar para Jesus? Não precisa responder. Fique só no seu coração. Há algo na nossa vida hoje que nós precisamos confessar para Jesus, meus irmãos. Estamos carregando um peso, uma culpa que nos mantém distante de Cristo, meus irmãos. Nós já estudamos sobre isso hoje. Meus irmãos, vá a Cristo agora e tire esse peso da sua costa. Não é? Essas coisas estão tirando o nosso sono e a nossa paz. O remorso, meus irmãos, ele é muito perigoso. E o remorso, ele é indesejável, pois ele nos afasta de Jesus e passamos a nos preocupar só com nós mesmos. O remorso nos impede de pedir perdão a Jesus. Há necessidade de completa entrega do coração a Cristo. E essa deve ser uma escolha consciente de abandonar tudo que pode nos separar de Jesus. Jesus está nos chamando para tomar uma decisão junto dele hoje. E nós devemos nos separar de tudo que nos separa de Cristo. Devemos ser sinceros e verdadeiros com o nosso Criador. E devemos aceitar o perdão que ele nos oferece. Não podemos correr o risco de tomar essa decisão sem que Cristo esteja junto de nós. Jesus, meus irmãos, deseja nos dar um presente. Qual é o presente que Deus deseja? A graça, a salvação, a fé. E isso só vem quando nós confessamos e abandonamos. E nós seremos libertados. E teremos uma vida renovada. O perdão divino é um poder restaurador para todos nós. E ele está hoje à nossa disposição, meus irmãos. Hoje. Então fizemos as perguntas. Você está carregando algum fardo pesado na sua costa? Vá a Cristo hoje. Você precisa confessar algo para Jesus? Vá a Jesus hoje, meu irmão. E se você não tem nada para confessar e não tem nenhum fardo pesado, meu irmão, se você está caminhando na estrada reta com Cristo, eu vou falar isso para você e para mim. Vigie e ore. E não enalteça o seu coração, porque nós podemos cair daqui a pouco ou amanhã e perder a salvação. A vida cristã é uma vida de mão dada com Jesus o tempo todo, até que ele volte. Amém? Então nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Tá bom? Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde. Que vocês tenham uma ótima semana junto com Jesus Cristo.
Teremos lutas e vitórias essa semana, mas seremos campeões vitoriosos junto com Cristo. Amém? Tchau, meus irmãos. Deus abençoe e um beijo no coração para todos vocês. Você Cleo, pode você tá fazer aí? oração, mozão? É Fazer oração, uma- mo. Tá bom, então vamos orar, né? Querido Deus e Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de mais um dia de sábado estarmos aqui junto contigo, abrindo a tua palavra, Senhor, e conversando com nossos irmãos, estudando com nossos irmãos. Pai, que a tua palavra possa transformar o meu coração, que a tua palavra possa transformar o coração da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, Senhor. Que a tua palavra possa transformar o coração de todos os irmãos aqui no estudo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque o Senhor conhece quem nós somos. O Senhor sabe muito bem quem nós somos, Senhor. E nós te suplicamos, Pai, o teu Santo Espírito, para que ele possa nos chamar a atenção, para que ele possa vir até nós e fazer com que o nosso coração seja afligido, Senhor, para que nós possamos correr para Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar as coisas que nós fizemos, Senhor, e ser restaurado, purificado por Ti, Senhor, e abandonar o nosso pecado. Mas se nós voltarmos a pecar novamente, Senhor, que não nos entristeçamos, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Pai. Temos um advogado junto ao Pai. Mas ajuda-nos, Senhor, a confessar, a pedir perdão e a não pecar mais, Senhor. Suplico isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, mozão. Eu Deus queria abençoe só a todos. lembrar os irmãos que nós ainda temos guias de estudo bíblico, Fundamentos da Fé, ainda temos alguns exemplares, e muito em breve eles vão terminar. E nós iniciamos uma campanha de doações, porque se você recebeu o seu guia em casa, é porque alguém doou, ou seja, melhor, várias pessoas doaram para que você recebesse na sua casa, pagando apenas o frete. Uma obra dessa tem o valor aproximado de R$70 na qualidade desse livro. Então, você recebe o frete, você paga apenas o frete. Então, se você tiver no seu coração o desejo de contribuir, tanto para você que é instrutor bíblico, para receber mais guias na sua casa, para que vocês possam dar para os seus alunos de Bíblia, ou então, se você deseja que esse guia também chegue às mãos de outras pessoas, porque esse é o primeiro estudo bíblico que é totalmente cristocêntrico. Todo ele conduz a Jesus. Então, entre em contato conosco, comigo ou com a Dani, que para contribuir com mais essa campanha, que infelizmente nós não temos condições de avançar. 1.000 exemplares nós fizemos da primeira vez, deu 19 mil e pouco. Desta segunda vez, deu R$21.000, 1.000 exemplares. E nós precisamos de ajuda. Se os irmãos sentirem no coração, então é só entrar em contato conosco para fazer a doação, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada, minha vida. Tchau, tchau. E uma feliz semana para todos.